E aí, galera, quem vos fala é Jean Carlos e bem-vindos a mais um podcast Discordei. Novamente estou junto com os mesmos participantes dos outros podcasts, que no caso é o Alex, Aoba. o Pedro Henrique Hello. e o Luiz Henrique. E aí, pessoal? E hoje nós vamos puxar um assunto que não é um assunto muito legal de se conversar, não é um assunto muito... não é que é legal de se conversar, sim que ele não é um assunto que, sei lá, seja bom de falar sobre isso. Porque é um assunto triste, é um assunto meio sério. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre as queimadas que estão acontecendo. Eu não sei se o nosso foco vai ser só essas queimadas que estão acontecendo agora no Pantanal, ou se a gente vai puxar um pouquinho das queimadas que aconteceram na Amazônia um tempinho atrás, ou até na Austrália que aconteceu. Mas É isso verdade. nós vamos ver ao longo do tempinho aí. Vamos debater se o que realmente acontece é por causa do homem ou é algo da natureza, né? Essa questão que o Alex levantou aí é muito pertinente, porque as pessoas, elas, por causa de um falso progresso que elas pregam, elas meio que acham que é tudo uma fase da natureza, que isso sempre aconteceu e que mesmo elas desmatando não vai prejudicar em nada. Isso eu acho que é o que mais revolta todos nós aqui. Sim, porque a verdade é que eles acabam fazendo não só as queimadas, né, mas proporcionando outros desastres, né, para a natureza em função do lucro. E a verdade é que se a gente poupasse os recursos, a gente ia conseguir lucro, né? Porque enquanto muitos ficam só derrubando árvores, muitos tentam achar outras alternativas mais baratas e mais lucrativas para poder produzir um produto, por exemplo. Realmente, eu acho que muitas vezes eu acho que essas queimadas, elas não, não sempre, mas elas não são feitas de forma natural. Porque se você ver bem, é muito mais barato você, sei lá, botar fogo em um certo terreno do que você mandar um pessoal ir ali para arrancar as árvores para construir, sei lá, uma empresa futuramente. Então, realmente, isso pode ser muito para construir empresa ou para arrecadar lucro. Tanto que, tipo, muitas pessoas, hoje, muitas pessoas estão usando como motivo, falando que queimada sempre existiu, mas é só agora que o pessoal está se preocupando. E até até o nosso próprio presidente está falando algumas coisas assim desse tipo, que ele mesmo está falando que o estado dessas queimadas não está tão grave assim, e que não é algo que se preocupar, mas qualquer coisa na mão dos caras não tem que se preocupar. Ah, o cara não é base, né? O cara é base pra louco. Não, o próprio ministro, né? O próprio ministro teve, enfim, aquele trecho da reunião ministerial, né? Que ele falou algumas coisas sobre basicamente flexibilizar as leis, né? Sobre áreas de preservação, né? Essas coisas. Eles só precisam de uns 17, 20% do Pantanal e tá tranquilo. Uhum. Como se o Brasil não fosse grande o suficiente pra preservar. Não, e o problema não foi nem. Um problema maior também foi que aconteceu no Pantanal e que aconteceu na Austrália. É que além de queimar a vegetação, matou muitos animais, né? Então, por exemplo, na Austrália, que tinha várias espécies de animais, hoje em dia estão em extinção porque matou tudo, tá ligado? Qual que foi o animal lá que estava em extinção, que agora me esqueci o nome? Na Austrália? Koala? É o koala. O koala entrou em extinção, né? Por conta disso Uhum. tudo. Eu acho que é o Koala, não sei, mas deve ser. Mano, eu não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo, mas eu vi um dia desses um vídeo de uns caras que realmente eram no Brasil e eles estavam meio que num caminhão arrastando um pneu pegando fogo e passando pelo mato e deixando um caminho inteiro de fogo. Sei lá, só botando fogo nas coisas. E realmente, assim, os efeitos que a gente tá sentindo mesmo tão distantes lá do Mato Grosso, com as chuvas ácidas e essas coisas, tá refletindo muito que não é uma coisa saudável pro planeta, sabe?
Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, se vocês já viram isso também, tipo, o ar mais contaminado, mas eu pude perceber aqui em casa, sabe? Pelo menos aqui pra mim, sempre quando eu acordo ou assim de tarde, facilmente você consegue ver uma certa neblina, mesmo o dia estando muito claro. Eu não sei se isso é por conta, sei lá, é algo natural mesmo, ou se é por conta disso tudo que tá acontecendo. Mas realmente parece. Até o cheiro do ar tá tipo, forte. Tão natural quanto a luz do dia, ou será que não? E, tipo, realmente é um bagulho bizarro. Tipo, quando tava tendo aquelas queimadas no Amazonas, dava de ver aquelas fotos, tanto em São Paulo como em outras regiões, que, tipo, o tempo tava muito fechado, tava muito escuro. E ainda não era, tipo, nem 6 horas. E isso é algo que pode realmente continuar acontecendo. Porque uma coisa é fato. Uma coisa é fato. Sempre aconteceu isso daí de queimada natural. Isso realmente. Mas, tipo, você agora meio que não ligar para o que está acontecendo só porque antigamente aconteceu, é a mesma coisa que você falar que, tipo, o coronavírus está atacando agora, mas antigamente ele também atacou. E tem pessoa que pensa assim, e é algo que não deveria se pensar. E aqui para nós, como o Zonta falou um pouco desse assunto para nós ontem, o ruim disso tudo é porque, como a gente está nessa região aqui, onde a gente está aqui agora, a gente não tem muito como ajudar e a gente fica meio de mão atada. Porque, tipo, se fosse por mim, eu estaria lá ajudando, sei lá, apagar o fogo ou tentando ajudar em alguma coisa. Eu sei que tem, tipo, doação para fazer online para ajudar o pessoal que tá lá apagando, os bombeiros, tá cuidando dos animais que estão saindo, ainda mais as onças lá que estão saindo com as patas tudo queimada e na carne viva. E se eu pudesse, eu estaria ajudando, tipo, os caras muito. Porém, infelizmente não dá. Não, é que assim, é algo que as próprias pessoas acabam. Nós mesmos causamos, né? E o ser humano, no caso. E a gente não. O pessoal que tem a possibilidade de ajudar, tá nem aí, sabe? Por exemplo, assim. Cara, eu não vou dizer que eu ajudaria, que nem o Geo falou, porque, enfim, é um negócio muito complexo. Mas quando a gente, quando a gente tiver essa percepção de que aquilo ali é uma culpa nossa, né? Que não só a queimada, mas qualquer forma de poluição e degradação da natureza, daí sim que a gente vai poder agir para combater isso, sabe? E são vários impactos, né, que vai acabar causando, né? A poluição atmosférica por causa da fumaça, a vinda dos animais para a cidade, por exemplo, que nem o Geo falou, Verdade. o pessoal, tipo, uma mata é um lugar, a casa, né? A casa dos animais. Se você retira isso deles, para onde que eles vão ir? Eles vão começar a invadir os grandes centros, né? Isso é uma preocupação grande e é algo que deveria ser controlado. Puxando já um gancho. Se a gente. Não tô falando a gente, nós aqui, mas tô falando em geral. Os caras vão, queimam a floresta ou desmatam. Os animais fazem o quê? Eles vão pra cidade porque eles não conseguem mais ter, sei lá, casa na floresta. Aí eles vão pra cidade. Quando eles vão pra cidade, muitas vezes eles são mortos porque eles estão invadindo a cidade. Então, tipo, aonde esses animais vão, eles simplesmente estão meio que se prejudicando e nós mesmos estamos fazendo essa massa não é matança, mas a gente está fazendo isso tudo piorar cada vez mais com isso. E isso que o Gia falou se assemelha muito com um vídeo que saiu na internet uns tempos atrás, acho que mês passado, de uma onça que invadiu uma cidade, e daí as pessoas os caras que cuidam dessa parte, né, foram atrás dela, daí ela tentava entrar nas casas e tal. Isso mostra que ela precisava de um lar, que era a própria mata normal dela, e provavelmente desmataram e ela teve que se refugiar na cidade. Então é bem complicado essa situação. E também ali o pessoal levantou a bola sobre como fazer para ajudar de alguma forma. E talvez a nossa ajuda ela nem fosse tanto pela ir lá e botar a mão na massa e ajudar a apagar o fogo.
mas ter a autonomia e a vontade de cobrar de quem é responsável por isso, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que tá muito apagada na nossa memória e que a gente parou de dar relevância. Esse ato de cobrar, de você dizer assim, poxa, cara, eu te coloquei no governo por 4 anos, é pra você fazer alguma coisa sobre isso e não simplesmente desdenhar da situação. Isso é uma coisa que me revolta muito, porque nós nos sentimos de mãos atadas e não temos como cobrar, porque as pessoas não ajudam. Sim, assim, nós tivemos. A gente teve grandes movimentos de apoio ao meio ambiente. Não sei em qual época que foi, mas tinha, por exemplo, o Chico Mendes, né? Por exemplo, que era um. Um grande i- seringueiro aí que ajudou, né? Isso que. Enfim, o pessoal fazia protesto e tal. Então, isso foi se perdendo. Em muitas cidades, por exemplo, na Europa, a galera já tem essa preocupação, o povo mesmo. Então, o povo tendo essa preocupação, indo pra rua e cobrando dos governantes, acaba mudando essa situação, né? É, nós temos casos, tem um exemplo muito legal de se dar, que é a questão do o Rio Reno, não sei se vocês estão ligados, que o Rio Reno, tipo, acho que é um dos maiores rios da Europa, e ele era todo poluído, ele era um Tietê da vida lá, Sim, lá na sim. Europa. E a galera, não sei a partir do que foi proposto, mas o governo acabou investindo na despoluição daquele rio. Um rio enorme, né? É, foi, Foi o quê? foi pressão Sim, popular, sim. né? O pessoal, ele entrou em um consenso de que eles tinham que lutar para que fosse despoluído, né? E realmente o governo atendeu a Sim, isso, né? obviamente não adianta só o governo ir lá e colocar uma proposta, né? Porque o pessoal tem que parar de jogar lixo no rio, né? Não, é só isso mesmo, que o brasileiro é meio. Tem algum brasileiro que algumas pessoas, não podemos falar todas, né? Mas os paulistas sabem que eles são complicados, eles não têm consciência de que jogar lixo num rio é coisa totalmente errada, é uma coisa horrenda de se fazer. Só que eles fazem, né? Não tem muito o que dizer. Sim, velho, saindo um pouco do assunto das queimadas, que na verdade é pra ser o foco, mas, mano, também é um vídeo que eu vi tipo, teve alagamento, eu não sei que saudade que era, se eu me lembro era São Paulo, mas não tenho certeza. Teve alagamento numa cidade e a mulher, ela morava meio que do lado, agora eu me esqueci o nome daqueles bagulho, que é tipo onde passa água embaixo muitas vezes de esgoto, eu não sei direito o nome. Como é que é? Um É, córrego, um isso, córrego. isso. E como tava chovendo pra caramba, aquele córrego tava fechado por conta do tanto de lixo que tinha, ele encheu. E a mulher era moradora de rua e molhou, tipo, a casa inteira dela, tá ligado? Que ela tinha lá umas coisinhas. Ela era bem humilde. E depois eles fizeram uma reportagem e eles estavam filmando, assim, falando que a mulher molhou toda a casa dela e apareceu a mulher juntando as coisas, colocando uma sacolinha e jogando nesse mesmo lugar. Então, tipo, ela não aprendeu nada com aquilo. E é algo que realmente está acontecendo muito hoje em dia. Como o próprio Alec falou, os caras vão, e o Pedro também, os caras vão, reclamam de um certo lugar que ele está muito poluído, aí o governo vai lá e faz o quê? Muitas vezes eles vão nesse lugar, eles tentam arrumar ou limpar ao máximo, e depois de alguns dias a população está jogando lixo de novo no mesmo lugar. E assim, o impacto do lixo, tanto ele pode ser pelo lado do alagamento e também pelo lado do fogo, porque eu tava vendo aqui o pessoal que limpou as estradas aqui de onde eu moro, eles estavam comentando que tipo essas garrafas e litros assim que são transparentes, se pegar o sol e incidir bem em cima assim da lâmina de vidro, Uhum. é como se fosse uma lupa para fazer fogo, sabe, quando a gente fazia quando era criança. Então, imagina que isso não é uma causa natural. Não é porque o litro tá ali que a natureza se encarregou de fazer pegar fogo na floresta. É porque você foi lá e jogou porque você não teve a capacidade de jogar no lixo certo. Então, nem sempre vamos dizer assim, é intencional você tacar fogo. Mas é porque você não é consciente do negócio e fez um negócio que você nem imaginava que ia tomar uma proporção gigante. Porque que nem lá no Pantanal foi descoberto, né? Que foi 5 fazendeiros lá, latifundiários, que simplesmente atearam fogo no Pantanal.
Mas tem muitas queimadas que começam por isso, por uma garrafa jogada no chão, por um papel de bala que reflete. É bem complicado. Acho que a palavra mesmo é consciência, realmente. Que é uma. Que assim, tem que ser uma. Realmente, pra gente conseguir um ambiente mais sustentável, um país, uma cidade mais sustentável, tem que ter essa ligação entre o que o governo faz, o que o governo aplica, as leis que são introduzidas e que são aplicadas, porque a nossa legislação do meio ambiente é uma das maiores do mundo e é uma das que menos funciona, juntamente com a consciência da população, porque a população ela tem que saber que aquilo ali é errado e que tudo que você faz para preservar vai dar um retorno para você, não é uma perca de tempo e não é uma perca de dinheiro também. Então, claro que, por exemplo, aí na a questão dos ruralistas, né, que acabam fazendo queimada para, enfim, dá para criar algum animal, até para plantio, que seria meio esquisito, mas pode acontecer também. É, é uma questão diferente, porque ali eles estão visando o lucro a partir disso. Mas, poxa, né, tem tantas outras formas de conseguir lucro. E assim eu vejo o pessoal falando: ah, porque no tempo dos indígenas a maneira de cultivo deles era tacando fogo. Bom, mas na época dos indígenas, em 1500, tinha 200 mil índios no Brasil inteiro. E hoje em dia tem 200 milhões de pessoas, né? Então, é totalmente fora da cogitação falar assim que isso é um processo natural, para você produzir você tem que passar por isso mesmo. Não concordo em nada, sabe, com esses argumentos fracos das Os pessoas. argumentos deles são parecidos com os argumentos de gente que acredita que a Terra é plana. Como assim, velho? Não, e falando em terra plana, você viu que teve um casal italiano que entrou num barquinho lá, num veleiro, e estavam querendo achar a Eu borda vi. da terra. Daí tiveram que ser Ah, socorridos não. daí pela guarda lá. Aonde isso, velho? Às vezes existe um grau de Não, o burrice casal tão italiano grande. saiu lá do mar tipo, da costa da Europa lá, e foram pra conhecer a borda do mundo lá, a borda da terra, pra dizer que é plano. Caramba. Mas assim, uma coisa atrai a outra, porque pra pessoa acreditar que a queimada não vai fazer mal pra terra, Hum. não tem muitos passos pra você O cara chegar tem no que ser um nível de terraplanista, acreditar que tá a terra é ligado? plana, né? Os argumentos são muito parecidos. Não, isso de argumento, é, a nossa tecnologia ela evoluiu muito. Porque lá no início da Revolução Industrial, quando realmente começou, não a se falar de poluição, mas começou a poluição. Começou a poluição, porque, Começou a tipo, poluição, Revolução Industrial em que perfeito. século, gente? É início do 19, né? Isso. 18, 19. Final do 18, 18, início do né? 19, Final isso. 18, início Tipo, a gente 19. começou a falar de, tipo, a ter movimentos sobre meio ambiente quando? 1980? É? É Década de verdade. 70, Pois década de é, 70 sim, com a então, sociologia ambiental, né? nessa época aí, lá do início e tal, realmente, talvez eles não tivessem conhecimento, mas hoje a gente tem o conhecimento, então não tem como argumentar. Porém, Aquilo lá porém, tá. porém, eles erraram, né, velho? Depois de quase 100 anos, os caras começaram a prestar atenção, pô. Nós vai morrer sem a matéria-prima. Não, é que não é nem prestar atenção. Eu digo assim que é você ver tua visão, tipo assim, configurar tua visão para aquilo que você quer, tipo, eu vou meio que esquecer que existe poluição em nome do progresso e do meu lucro, para que eu consiga ser um capitalista de sucesso. Não, e quem faz as queimadas, quem polui por maldade, ele é egoísta com as próximas gerações, né? É complicado. Ele não pensa que vai vir um filho ou um neto que vai sofrer. O que ele fez no passado pode atrapalhar a vida dos seus filhos, seus netos, bisnetos, É, taranetos. a preser... Para, né? A preservação, a preservação das gerações futuras já é algo complicadíssimo aí pra gente, porque a gente tem que ter manutenção do ar, sabe? Porque
se acabar as árvores, tipo, meio que acaba o filtro do gás carbônico, e daí já era. Tem que continuar tendo água, porque se a gente gastar toda a água, as pessoas morrem também. E, tipo, cada vez fica mais difícil, por isso que a hora de mudar é agora, meus amigos. Não, e falando assim, você falou de deixar para outras gerações um planeta em bom estado. Você sabe o que ocasionou lá o surto de queimadas nos Estados Unidos agora, ultimamente? Ah, pois é, isso eu vi Ah, também, eu mas ouvi falar sobre não sei o isso. motivo. O cara Foi um tava com chá uma arma, né? revelação, velho. Foi um chá Ah, é revelação. verdade! Ah, eu escutei essa história. Em nome das futuras gerações, vou destruir a minha floresta aqui. A coisa mais Umas irônica do lendas mundiais, tá mundo. ligado? Foi tipo uns foguetes, né? Foi fogos de artifício, né? Fogo de, Entrou na fogo de mata e pegou fogo. artifício. Senhor, amado. Como é que apaga isso? Beleza. Então, assim, cara, é uma ironia tamanha que chega de duvidar, assim, sabe? Não dá pra acreditar na capacidade do ser humano, velho. E ainda mais num tempo de pandemia, que nem podia tá tendo aglomeração pra ter um Pois chá é. revelação, cara. Tá tudo errado, não tem nada É um certo, chá de né? Deu indignação, tudo na verdade. errado. Porque assim, os Estados Unidos tá bem de boa, de morto, né? Nem é o primeiro país do Um mundo país da a Europa. tá liderando, né? O número de mortes pelo vírus, né? Eu sou a favor, País da eu não sei se é difícil pra você, mas você tinha que colocar uns memes durante esses vídeos, velho. Em algumas Eu tenho que falas pôr, eu tenho que específicas. pôr. Tem que Será? pôr, senão fica muito maçante. A galera não curte muito maçante, tá ligado? Não, coisa muito massa. E você que tá escutando o podcast agora, se você chegou até aqui, parabéns e comenta aí, põe meme ou não põe meme. Agora Mas eu vamos tava prosseguimento. voltando um pouco mais pro assunto meio sério. É, Meio eu, eu, sério. ta- eu vi uma conferência do nosso querido presidente, onde ele simplesmente falou que as nossas florestas, o nosso Pantanal e essas coisas, eles são exemplo, até a nossa agricultura, é exemplo para os outros países. Que mesmo que a nossa esteja pegando fogo agora, os outros países não podem falar nada de nós porque eles já queimaram totalmente a deles. Então, tipo, ele tá se baseando nisso pra não deixar meio que o pessoal, realmente, não é tão sério assim. Não, é que é um problema gravíssimo, infelizmente, porque ele não acredita nem nas estatísticas dos próprios estatísticos do governo, tá Não, ligado? ele queria comprar um radar meteorológico para inutilizar o do INPE, que fazia o mesmo trabalho em 20% do tempo, cara. Ele investiu mais de 1 bilhão naquele negócio, só para não ter falsificação, uma suposta falsificação de dado, cara. Meu Deus. Porque, tipo, tem o radar meteorológico que passa pela Amazônia pra, tipo, ver se tem queimadas e dizer os locais. Ele faz isso em 2 dias. Aí os caras do governo iam comprar um que fazia em 30 dias, velho. Ia custar, tipo, Tem, né? bilhões. Pra quê? Aí, depois de investir no bagulho, deixar que queime. Não tem nexo. Os Editor, caras são bons. editor, coloca aquele lá. É mentira. Mas assim, eu quero pedir agora a Queimada. prospecção de futuro de vocês, meus amigos. Caramba. Até quando que dura o nosso mundo aí? Será que nós Vamos ver. vamos chegar em 2100 ou nem? Mano, Eu pra acho mim, que nem, mano. bem sério, eu acho que o humano ainda tem um pingo de esperança e a gente, uma hora, vai pensar, pô, se a gente resolver não fazer mais merda daqui em diante. Mas, se as coisas continuar como estão hoje em dia, eu acho que lá por, sei lá, 2200 já aconteceu alguma guerra, sei lá, acabou alguma Será? coisa que matou todo mundo, velho. Ou, bom, pelo que dizem, a gente um dia vai colonizar outro planeta. E esse é outro bagulho que eu acho muito difícil. Eu digo uma coisa. O ser humano que causa a queimada, eu acho que ele é um ser humano não racional. Porque não é possível que o cara pensou que seria bacana tacar fogo em alguma coisa. Pensou que seria legal eu matar um animal queimado. Não é possível que o cara seja racional a esse Mano, ponto.
Se Eu for, fico se você for indignado. pensar, às vezes isso é pelo aquele fato de, tipo, vamos dizer que. Não, eu não vou usar nós de referência. Mas, tipo, aquele adolescente que tá num grupinho, daí ó, as pessoas falam, viu? Te desafio botar fogo naquilo lá, e daí você vai na base, você vai naquilo lá pra ter uma amizade Esses maior com a pessoa, tá meconheiros, velho. ligado? Você jovem pós-moderno que tá ouvindo o Discordei podcast, é você mesmo, cara. Você mesmo que sai no rolê com os amigos em plena pandemia e eles te dão um desodorante em spray pra você tacar fogo com isqueiro. Não, é você mesmo que nós estamos querendo atingir. É você que Pode deixa a luz crer. acesa, que tá fazendo gastar água das hidrelétricas à toa pra sustentar esse teu vício em LOL. É você mesmo, cara. Sai desse valorante, velho. Vai ler um Sai do livro. Valorant, sai do Valorant. Ai, velho. Pegue e abra os livros que você tem em casa e cheire as páginas, porque agora você tem ar pra respirar, você tem o cheiro das árvores pra respirar. Daqui uns dias você não vai ter. Não, o que eles fazem? Solta foguete daí, no meio do mato, pra pegar Isso, fogo solta e foguete. acabar com o Pantanal. Enfim, jovem. Nossa, juntei tudo a história. Enfim, enfim, jovem, a gente sabe onde você mora. Então, cuidado. Jovem freiburguense, você Reba- mesmo que anda de Celta, isso Rebaixado. mesmo, jovem freiburguense, é Ih, você que a gente quer ô, ô, atingir. pô, o que você tem um contra o Celta Celta? rebaixado. O que você tem Ou contra verdade, o meu Celta? cunhado tem um Celta rebaixado. Você aí que tá com Celta Preta. E na Amazônia, no Pantanal. Mas, ô, galera, vocês já viram aquele vídeo lá, a carta escrita em 2070? Em 2070. Não é essa, né? Cara, aquela carta mexeu com o meu Que psicológico aos carta. 10 anos de idade, cara. Eu tenho ela Sim, guardada sim. até hoje. É um eu vi. vídeo, assim, que retrata um mundo pós-apocalíptico sem água e uma pessoa tá dando relato dela, dizendo que eles têm que tomar banho com toalha molhada com óleo porque não tem água. Tem que raspar o cabelo porque não tem como lavar. Eles têm que comprar o oxigênio por metro cúbico pra respirar, então... Eu acho que a gente não tá muito distante disso, Cadê os sinceramente. carros voadores agora? Infelizmente. É porque, Nossa, like. é porque, assim, os recursos acabam, né? Nem tudo dá pra gente voltar, né? Dá pra, tipo, Sim, mas voltar. e ainda você. Como é que eu posso Então, dizer? pro Pedro... Reabastecer, não dá pra reabastecer, né? Não, você imagine, cara, que o petróleo é resultado de milhões de anos de sedimentação do fundo do mar e de animais mortos e materiais orgânicos para gerar aquilo ser um combustível pra gente queimar e acabar com o mundo, velho. Pra quê, mano? Por que teve que vir um cara lá que inventou o biodiesel, cara? Não precisa, mano, não precisa. Por que não foi antes uma coisa da outra, sabe? Ainda tem mais aquele fato que a gente está usando. No caso, a gente já usou até hoje em dia 70% das coisas do nosso planeta. Ou seja, se a gente usar o resto, fodeu. Mas, como eu já falei, eu ainda, Palavrão. eu ainda tenho esperança na humanidade. E eu ainda acho que a gente vai chegar a um ponto que a gente vai ter consciência do que a gente está fazendo e vamos pensar, vamos melhorar as coisas. Enfim, cara, prospecção. Voltando. Eu realmente acho que talvez a nossa geração, velho, acreditem se quiser, a nossa geração pode fazer alguma coisa. Tipo, Concordo. você, o jovem narguileiro, ele pode fazer alguma coisa. Não, sabe quem que pode fazer? Quem que pode fazer? As K-Popper, eu acredito nas K-Popper, velho. Porque as K-Popper, elas movem, Tá assim... ligado que você tá se metendo num campo de mina, né? Qualquer coisinha que você falar errado. Não, Tem- assim, ó, deixa eu falar com o público que Um nos beijo. assiste, cara. As K-Popeiras, um abraço aí pra todos Não. que nos ouvem. Assim, porque assim, cara, elas têm um engajamento muito grande e elas defendem coisas que são plausíveis, assim, cara. Coisas que o jovem que anda de Celta rebaixada não defende, cara. O jovem que tira o catalisador do carro pra fazer fumaça e fazer barulho não tá Nossa, certo, velho.
Nossa, Então, tipo esse assim, jogo era- nós queremos mobilizar você que é popeira, você militante de direita e de esquerda, tanto faz, Comunista. você é feminista, você é hétero, bi, não sei das quantas. Enfim, é você, depende de você, depende de nós, Depende depende de de mim, depende de nós. todos nós aqui. Seu E é Como, futuro. só como o isso que eu Pedro quero falou, falar. velho. É, Isso aí, velho. realmente a nossa geração pode muito meio que resolver tudo isso. Porque, velho, se você for perceber, hoje em dia, essa nossa geração, ela é bem mais, vamos dizer. Preguiçosa, desocupada, Não, não é não essa faz o palavra, quê? cara. Faz nada da vida. Cansada. Vamos se ligar. É de falar bem, é bem, É hora de falar Ah, tá, bem. tá. Mano, É hora de falar bem do jovem, Não, velho. eles são gente boa. vamos se basear nessa Vamos falar bem geração do anterior, jovem, tipo, velho. nossos pais. Eu sei que não são todos, mas é a maioria. Você vai falar sobre um assunto sério, muitas vezes eles estão nem aí, eles não estão ligando para o que você está falando, porque no tempo deles era tudo mais, sei lá, muito mais sério, eles escalavam montanha para ir para a escola, tá ligado? E tipo, Na verdade, eu acredito mais na louco. geração 2010 do que a geração 2000. Porque a geração 2000 é tudo uma cambada de narguileiro vagabundo. Sinceramente, é a minha opinião. Agora, a geração 2010, a galera é mais concentrada, a galera já vem mais inteligente, ela já sabe. Uma criança de 2, 3 anos já sabe mexer no celular, coisa que algumas pessoas demoraram. É complicado nós aplaudir as mas ações da muitas geração vezes você 2000. saber mexer num aparelho celular e, sei lá, não ajudar em dentro de casa, aí são duas dimensões muito diferentes, tá ligado? Eu acho que depende tudo do Lucas Neto. Se ele falar que não pode desmatar, criou uma geração que Cara, é salvou o mundo. verdade, é verdade. Isso, velho, isso, cara. Se o Lucas Neto fizer uma campanha sobre preservação ambiental, a Sim, gente tá mano. Não feito. mate as árvores. O nosso Brasilzão aí, o nosso Brasilzão aí, em menos de 20 anos, vai estar no top Plante, das baladas. não Porque mate. assim, cara, eu acho que tudo que você faz de bom ou de ruim é inspirado em alguém e com base em alguma experiência que você viu em outra pessoa. Então, tipo, por que nossos pais geralmente nos criam o, com o objetivo de sermos melhor que eles? Porque os nossos avós tentaram fazer a mesma coisa com eles e talvez não tenha dado certo. Então, eu acho que isso é um ciclo que meio que pertence ao ser humano. Mas qual que é o tamanho da influência que a gente está gerando para as pessoas que nos rodeiam, que têm uma idade menor do que a nossa? Esse é um negócio bem preocupante, sabe? E o Lucas Neto é a salvação. Eu penso Eu tenho nisso. certeza. Você, você é amigo com avatar de anime. O mundo depende de você. Saia do computador e plante uma árvore. Daí pode voltar a jogar o seu Tirando se você é Valorant. aqueles cara com foto de anime que fica xingando mulher na internet. Fada do Naruto. Com os dedos cheios de. Nossa, esse... Com os dedos cheios de Cheetos bola, velho, digitando no teclado. Filha da mãe. Enfim, gente, vamos fazer coisas boas para que, né, nossas crianças de 10 anos, né, já que o Leque falou Claro, pô. 2010, né, pelas minhas contas, quem nasceu em 2010 tem 10 anos agora, tá certo? É assim, Lucas Neto. Matematicamente, sim. Depende muito, Tá velho, certo? depende muito. Acho que depende, né, velho? Depende muito. Eu acho que é muito Ah, mas variável Mas isso aí aí. enfim, depende muito, Tem que velho. considerar a idade. fazer... Tem que considerar a idade Tem pessoa de mental. hoje em dia, sei lá, com 14 anos, falando que, sei lá, já é um adulto, tá Eu não ligado? preciso dos meus pais, eu tenho meu óculos Uhum, escuros. tô sabendo. Tem uma pessoa que eu conheço, que eu não vou falar quem que é, só vou deixar no ar aqui, mas a pessoa tem 14 anos, ela falou que só gosta de, sei lá, ficar com quem tem 18 ou mais de 18. E eu fico tipo, mano. Olha o papo Sim, que nós entramos. Pois é, gente, eu acho que conseguimos passar essa Acho que seria isso. mensagem, tá? De que não se deve falar palavrões, não se deve poluir o ambiente, não se deve jogar papel de bala na rua e também não se deve falar palavras erradas. É isso. Xingar as Não, K-popeiras. abraço pra elas. Tem umas que é bem Isso, não se bacana. deve. macaco O morto. leque, Corajoso. o leque não escolhe, né? O leque não escolhe. Né? Ah, eu tô. O Alec, O que ele vem é é a lucro. equidade em pessoa, velho. O cara nivela até o que é inivelável, mano. Equidade. Equidade. Ai, ai, mano. Mas é isso, se você gostou Oi, desse oi. vídeo, Vamos. deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva e mande pros amigos para eles escutar a gente, essas vozes maravilhosas que todos os domingos alegram as suas tardes.
As suas E se não 2 horas. gostou, manda pros inimigos. Uma típica frase do Zontinha. Isso mesmo. Valeu, galera. Espero que Manda- tenham manda- gostado. Valeu. Manda pros padres. Bye, O que bye. que eles acham?